Então, esse exemplo seria fazer a integral dupla da função menos x2 menos y2 mais 3dy dx, o x variando de menos 1 até 1, o y também variando de menos 1 até 1. O que acontece? Essa função, ela é positiva, notem que para calcular volume, né, a primeira consideração que a gente fez foi que a função fosse positiva, ok? Então, a função é positiva nesse intervalo. Vamos analisar aqui, então, o que vai acontecer. Então, essa função é esse paraboloide aqui, tá? Côncavo para baixo. O que eu vou fazer é pegar os planos x igual a menos 1, desculpa, y igual a menos 1, y igual a 1, x igual a menos 1, x igual a 1 e seccionar esse paraboloide. Na hora que eu faço isso, olha o que acontece. Vai ficar essa região aqui. Então, vai ficar essa região aqui, tá vendo? Então, essa integral dupla, notem que a função restrita a esse quadrado agora, né? O meu paraboloide restrito a esse quadrado vai ser esse pedacinho de superfície aqui. E na hora que eu fizer essa integral dupla, o que eu vou calcular é o volume dessa região. Então, vamos calcular isso aí usando o que a gente definiu no vídeo anterior. Então, o que vai acontecer? Aqui, então, eu vou integrar primeiro com relação a y, né? Então, eu tenho a integral de menos 1 até 1 e eu vou fazer agora essa integral aqui. Então, quando eu quero integrar com relação a y, o que tem x fica constante. Então, a integral de menos x2, que é uma constante com relação a y, é menos x2y, menos integral de y2 é y3 sobre 3, mais integral de 3, 3y, e isso varia de menos 1 até 1, ainda falta integrar com relação a x. Então, vai ficar a integral de menos 1 até 1 de... Então, agora que está integrado, no lugar de y, eu vou colocar 1, então vai ficar menos x2 vezes 1, menos x2, menos 1/3, mais 3, menos... Agora eu estou usando cálculo 1, né? Cálculo diferencial. Agora eu substituo menos 1. Então, aqui vai ficar mais x2. Menos 1 ao cubo é menos 1 com menos aqui. Vai ficar mais 1/3. E aqui vai ficar menos y3. Menos 3y, quer dizer, vou colocar o menos 1, vai ficar menos 3, né? E ainda vou integrar isso com relação a x. Vamos só fazer essas contas aqui. Aqui vai ficar menos x2 com menos x2, menos 2x2. Aqui vai ficar menos 1/3, aqui também, então menos 2/3. Aqui vai ficar mais 3 mais 6 dx. Então, vai ficar a integral de menos 1 até 1, de menos 2x2, 18 menos 2, mais 16/3 dx. Então, agora eu vou integrar tudo isso aqui com relação a x. Vamos continuar aqui, então. Integral de x2 é x3 sobre 3. Então, vai ficar menos 2x3 sobre 3, mais 16x sobre 3, né? Integral de 16/3 com relação a x, variando de menos 1 até 1. Então, agora eu vou colocar o 1, vai ficar menos 2/3 mais 16/3 menos, e agora eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao cubo, menos 1 com menos aqui vai ficar 2/3, e aqui vai ficar menos 16/3. Então, ficamos com menos 4/3 mais 32/3, né? Isso aí, então, vai ficar igual a 28/3. Então, 28/3 unidades de volume seria o valor dessa integral. E aí está um exemplo de como a gente faz a integração, né? Escolhendo uma variável de integração, a gente deixa a outra constante, faz a integral normalmente, substitui os valores de integração e depois faz a integral com relação a outra variável.